Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa que, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, vai à publicação do Diário do Senado Federal. Como orador do dia, vamos chamar o senador Jorge Cajuru. Senhoras e senhores brasileiros, brasileiras, nossos únicos patrões, senhor presidente, que considero preparado e, acima de tudo, bem antenado nas redes sociais. Aliás, em uma pesquisa, estamos entre os 5 primeiros mais influentes. Isso é uma bobagem, mas nos faz bem, porque as redes sociais hoje são uma realidade insofismável, presidente Marcos Duval. Também lhe cumprimento por estar presente nesta primeira sessão, após o Carnaval de quinta-feira. Entendo o cenário vazio deste Senado, em função de viagens, mas lamento, porque gostaria de aqui ver tantos, e falo tantos, não minoria, falo de maioria, tantos companheiros especializados na Previdência, presidente, e em algo que eu quero trazer aqui hoje, pois ao país inteiro declaro que me considero rigorosamente concluso sobre a reforma da Previdência. Não sou mais de pular carnaval, presidente Marcos Duval, para a rima, pois não tenho visão. E hoje, um dia triste para mim, pois chegando depois de 3 horas de exames, um atrás do outro, com o médico que essa casa conhece, oftalmo reconhecido em todo o mundo, Dr. Hilton Medeiros, ele me deu uma triste notícia de que minha visão foi para 3% apenas. Daí o tamanho das letras, de 32 agora para 42. Mas Deus é bondoso, me dá 6 ouvidos e me dá uma assessoria do nível voluntário, diga-se de passagem, de Pedro Simon, de Cristóvão Buarque, de Heloísa Helena, de tantos outros. Senador Regufe, que prazer revê-lo, tinha certeza que Vossa Excelência estaria aqui, não por ser de Brasília, mas por ser atuante. Eu, então, no Carnaval, reuni esses amigos e amigas, assessoria, e passamos por 16 horas, lendo e relendo as 66 páginas da proposta feita pelo governo Bolsonaro, que não deseja, a goela abaixo, nos fazer engolir. Como disse o presidente, é uma proposta, como diz o quadro, que para mim é o melhor deste governo, do ponto de vista de honra, de cultura, de capacidade, que se chama Paulo Guedes, o ministro da Economia. Sou fã dele absoluto. E deles, o Brasil ouviu que haverá um consenso, que haverá debate, que haverá mão dupla para, o mais rápido possível, trazermos a esta casa, ao Congresso Nacional, o tema e aprovarmos, havendo consenso, a reforma tão necessária da Previdência. Mas eu não vou entrar, senador Regufe, como alguns parlamentares quiseram mexer nessa ferida, porque penso o presidente Marcos Duval e penso o Brasil, e pelo amor ao meu país, porque eu cresci cantando a música de Ivan Lins, letra de Vitor Martins, o amor ao meu país, e eu amo este país, e por amor a ele, eu não vou entrar, senhoras e senhores, de forma alguma, em questões idiosincrasias. Só isso, o que eu vi no Carnaval.
eu vi um festival de patuscadas, de pândegas, ou seja, a farra das redes sociais. Isto é bom apenas para quem é oposição por oposição, oposição radical. Não é meu caso e não é o caso de muitos aqui. Quem é oposição aqui, às vezes não é oposição, ele tem posição, que é bem diferente de ser oposição radical. Eu jamais vou querer sabotar o meu país. Sabotando o presidente Bolsonaro, eu vou estar sabotando o meu país. Então, definitivamente, não vou entrar, repito, nessa linha de idiosincrasias, de patuscadas e de pândegas em função da farra das redes sociais que alimentaram o noticiário de ontem à noite na mídia nacional. Há assunto mais importante para a gente discutir aqui, para a gente debater aqui, muito mais importante. E entendo que a nação quer exatamente isso da gente. Quando subo a esta tribuna, e subo todo dia, sem nunca ter faltado um só dia, as minhas palavras contêm, indiscutivelmente, um conteúdo razoável diante de minha humilde história de vida, e outros, com apartes, acrescentam e me ensinam. Tantos aqui desta casa. Eu não subo a tribuna com embaimento, com embuste, com embeleco, de forma alguma. Agora, pensando no país, senador Regufe, Vossa Excelência, que é atento ao olhar das ruas e à voz das ruas, como o presidente Marcos Duval também o é. Vendo o que as pessoas falam conosco, conversam conosco, sejam em quaisquer lugares, a preocupação de toda a nação me faz aqui trazer um texto quase que poético. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa, e é muito boa, quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes. Os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza, nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza, onde todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Que reflitamos sobre esse pensamento fatal e não poético. Trago aqui algo que poucos neste Congresso Nacional, até os mais preparados do que eu, não observaram, como no último sábado de Carnaval, eu, por 16 horas debruçado às 66 páginas da reforma da Previdência, fui lá na ferida, e é incrível como ninguém deu ênfase a um item específico da reforma da Previdência que eu peço a atenção do presidente Marcos Duval e do senador Regufe e de Vossas Excelências, que são os brasileiros e as brasileiras. A reforma da Previdência, que é a parte que trata da pensão por morte, hoje, prestem atenção, se duas pessoas idosas que já pagaram seu INSS por 35 anos e já estão aposentadas, ganham, por exemplo, R$ 1.800 e o outro R$ 2.500, e um dos dois venha a falecer,
O outro que ficou vivo ganha 100% de pensão relativa ao salário do que o que faleceu. E com a reforma, pergunto, como vai ficar? No exemplo dos valores acima, o viúvo ou a viúva, Vossa Excelência Regufe, vai ter que escolher entre ficar com a sua própria aposentadoria ou abrir mão dela e ficar com 60% da aposentadoria do seu par como pensão. Ou seja, não pode mais acumular aposentadoria com pensão deixada pelo falecido ou falecida, Vossa Excelência Presidente Marcos Duval. O padrão de vida desse casal velho, cansado de tanto trabalhar e pagar o INSS, vai cair absurdamente quando um dos dois morrer. Quantos desses casais de aposentados ainda existem sustentando casa com filhos que já não são mais dependentes pelo imposto de renda, mas que ainda foram e ainda moram com os pais, já velhos por diversos motivos? Estou errado? Quantos desses casais de velhos que, somando suas aposentadorias, custeiam remédios e planos médicos que sempre nos vemos a ter que pagar? Pergunto, com ponto de interrogação. E como vai ficar a vida deles depois dessa reforma? De novo, uso o ponto de interrogação. Um casal precisa de uma casa para viver. Se um morrer, o que vai acontecer? Novo ponto de interrogação. O outro vai morar em meia casa? Ponto de interrogação. O outro vai pagar meio IPTU? Ponto de interrogação. Meio IPVA? Ponto de interrogação. Ignorância é imaginar que se uma casa é mantida por duas pessoas, morrendo uma e ficando só com um salário, o outro vai conseguir viver bem. Ignorância é dizer que se o aposentado morrer, a pensão não deve ficar para ninguém. Uma vida vivida, mantida e idealizada por duas pessoas durante 30 ou 40 anos. Uma delas vier a óbito, a outra não terá direito à pensão. O casamento é uma união de direitos iguais, de compromissos iguais. Uma aposentadoria não é um prêmio, é uma conquista adquirida com trabalho do trabalhador que pagou ao INSS por anos e anos, assim como qualquer outro bem adquirido durante anos de trabalho. É justo, então, senhoras e senhores, Vossas Excelências brasileiros e brasileiras, é justo, quando morrer, esses bens ficarem, senador Regufe, presidente Marcos Duval, senador, exemplo do Distrito Federal, assim como Regufe, Isalci Lucas, na mesa agora. Repito, é justo, quando morrer, esses bens ficarem para o governo? É o 10º ponto de interrogação que eu uso nesse pronunciamento aqui. É justo, Brasil? É justo, senhor, senhora, trabalhador? Então, para concluir, presidente Marcos Duval, e pela paciência do tempo, não sei se ainda tenho algo, nós temos algo de tempo, nós temos a necessidade de pensar, discutir com o governo, propor alterações que se façam necessárias. Tudo em nome da população que nos mandou para cá, pois são os nossos únicos patrões. Considerando, inclusive, que este não é problema exclusivo do Brasil. Há poucos dias, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, Axel Van Trotzenberger, destacou que a busca por uma reforma da Previdência é fenômeno mundial e por ela terão que passar desde as nações industrializadas até as nações emergentes. Analisa Trotzenberger
que os países têm se mostrado incapazes de eleger um sistema previdenciário sustentável, justo, mas tem que se desincumbir, e tem mesmo que se desincumbir dessa tarefa, sob pena de chegarmos a um nível de desorganização das finanças públicas, capaz de esgarçar o tecido social de forma inexorável. O vice-presidente do Banco Mundial chama a atenção para o caso brasileiro, cujo problema fiscal foi agravado pela incapacidade do poder público de reagir adequadamente diante de mudanças no cenário econômico mundial. Textualmente, ele diz, aspas, após o fim da alta das commodities, houve a criação em vários países de um déficit primário substancial, e isso causou problemas, fecha aspas. Podemos então acrescentar aqui, nesta casa, que no caso específico do Brasil, ainda ocorreu a desastrada administração da economia no governo Dilma. Se o problema da Previdência é universal, universais também são as questões políticas que envolvem a sua discussão, presidente Marcos Duval. Axel alerta, nós estamos vivendo, em toda a sua grandeza, que mexer com a Previdência atinge a vida de todas as pessoas neste país. Então, saibamos todos nós que o assunto Previdência já virou, senador Regufe, assunto de mesa de bar. E o brasileiro discute, senador Isalci, o assunto em todas as rodas. Eu não vejo mais discussão de futebol, não. Hoje a discussão é reforma da Previdência. Impressionante. Em minha Goiânia, no Rio de Janeiro, onde estive, todos querem saber em que a reforma vai mexer no seu bolso. Literalmente, no seu bolso. O vice-presidente do Banco Mundial bate numa tecla que nos é muito presente. Teremos que buscar consensos, como já ouvi aqui da tribuna pronunciar o senador Isalci. É aí que entra em cena os quadros políticos do país. Já vi senador Regufe dizer, já vi Marcos Duval dizer, e eu tenho dito, que não me coloco contra a reforma em hipótese alguma, não sou ignorante. E repito, não vou sabotar o governo do Bolsonaro, porque isso é sabotar o Brasil. Mas ela deve ter mão dupla entre nós, os políticos e o governo e a sociedade. E aí já vira um tripé de mãos. Lembro que há exatamente uma semana, em encontro com jornalistas, o senhor presidente da República acenou para o mundo político, admitindo a flexibilização de pontos da reforma da Previdência, porque todos nós aqui somos brasileiros responsáveis e sabemos enxergar os pontos bons e os pontos ruins desta reforma. Foi até o presidente bastante criticado por isso, porque estaria fazendo concessões antes mesmo de o assunto começar de fato a ser discutido. A Câmara ainda não criou a Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer a primeira análise da PEC no Congresso. Prefiro então ver um aspecto positivo na maneira de agir do presidente Bolsonaro. A sinalização de que a reforma tão importante para o país não será enfiada goela abaixo do Congresso, nem da sociedade brasileira, e nós, legisladores, teremos que entrar por esse caminho, logo não existe outro caminho. O governo federal e nós teremos que fazer política no mais alto nível de responsabilidade. E sem pressa, evitando o assodamento prejudicial às deliberações que conseguem impactar o futuro de milhões de brasileiros. Senador Cajuru, me permite uma parte? Evidentemente, senador Regufe, com o maior prazer. Senador Cajuru, essa questão da reforma da Previdência é uma questão que tem que ser bem colocada.
Primeira coisa com relação a isso é que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Eu acho que ninguém vai ser contra que exista uma reforma da Previdência. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Há um déficit na Previdência. Então, esse déficit não pode persistir. Foi feito pela irresponsabilidade de diversos governos que pegaram dinheiro que deveria ser para os aposentados. E eu pediria só ao presidente que desse mais tempo aí, se fosse possível, e pegou um dinheiro que deveria ser para a Previdência e se colocou em outras áreas do governo, em outras coisas, para tapar outros rombos. Agora, nós precisamos ter uma reforma da Previdência. A discussão é qual reforma? Essa é a discussão. Alguns falam assim, mas tem muitas dívidas. E tem mesmo. Há uma série de empresas, há uma série de bancos que têm dívidas milionárias com o INSS e dívidas que não são cobradas, que o governo não cobra. Precisam ser cobradas, sim. Essas empresas têm que pagar o INSS. Agora, se todas essas empresas pagarem o INSS, se cobrar todas essas dívidas, resolve um ano, sim, talvez 2, e depois volta-se a ter um rombo. Então, nós precisamos ter uma reforma da Previdência. Qualquer bom estudioso de economia sabe disso. A questão é qual é a reforma da Previdência. Então, nessa proposta, tem algumas coisas que, na minha visão, o Congresso Nacional tem que alterar, porque não são justas. Eu só voto no que a minha consciência diz que é justo. Eu não devo nada, eu devo ao meu eleitor que me colocou aqui, que eu sou representante dele. Mas eu não devo nada a governo, eu não devo nada... o meu lado não é partido, não é governo, meu lado é o lado da minha consciência do que é melhor para a população, do que é mais justo. Foi para isso que eu entrei na política, foi para isso que eu hoje sou senador aqui. E é essa população que eu represento. Então, tem algumas coisas nessa proposta que precisam ser alteradas pelo parlamento, que, aliás, o parlamento serve para isso. Precisam ser emendadas e algumas retiradas, como, por exemplo, a alteração do BPC, do Sem benefício dúvida. De prestação continuada. Urgente. É uma coisa... A proposta está deveras injusta nesse caso. Uma coisa é atacar privilégios, atacar, por exemplo, a aposentadoria de parlamentares, especial de parlamentares, por exemplo, que eu, aliás, abri mão no primeiro dia do meu mandato. Outra coisa é você mexer, por exemplo, com quem contribui para o INSS. Ou seja, o que diz a nova regra, eu não estou nem tocando em outras áreas, estou tocando apenas no INSS. Uhum. Em quem contribui para o INSS. A pessoa, para se aposentar, pelo que está na proposta, ela vai ter que contribuir por 40 anos, se for homem, ter 65, mulher 62, contribuindo por 40 anos, tendo 65 anos, no caso de um homem, e para ter direito ao teto das contribuições do INSS, que hoje é R$ 5.839, que não é uma fortuna, há de convir que uma pessoa que ganha R$ 5.839 por mês, ela não recebe uma fortuna, essa pessoa. Para essa pessoa conseguir receber de aposentadoria os R$ 5.839, ela vai ter que contribuir pelo teto do INSS durante 40 anos e para chegar em 65 anos se aposentar. Praticamente ninguém nesse país vai se aposentar pelo INSS pelo teto, para ganhar 5.839, que não é uma fortuna. Por quê? Porque ninguém começa já ganhando no teto, a pessoa começa ali embaixo, aí vai subindo. Então, criou uma regra, que não é uma regra que a pessoa, quando se aposentar, vai ter uma perda de poder aquisitivo. Então, isso já não me parece justo. Além disso, eu estou só tocando no INSS, estou nem tocando serviço público, não. Só o INSS. Além disso, senador Cajuru, ainda está aumentando a contribuição do INSS. Sim. Tinha que aumentar a contribuição de quem ganha muito, não de quem contribui para o INSS. Claro.
Ou seja, quem ganha R$4.000 por mês, essa pessoa não é um milionário. Você vai aumentar a contribuição da pessoa que ganha R$4.000, R$5.000 por mês? Hoje a pessoa contribui com 11%, vai passar a contribuir com 11,68%. Ou seja, além de ela praticamente ter dificuldade de se aposentar, ela vai ter isso. Então, assim, o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Nós temos um rombo aí estratosférico, e eu volto a repetir, rombo feito pela irresponsabilidade de diversos governos que tiraram o dinheiro que deveria ser para a Previdência Social para aplicar em outras coisas, para tapar outros rombos, tiraram o dinheiro dos aposentados para gastar em outras coisas. Sim. Então é preciso se dizer o porquê do rombo. Agora, há um rombo sim, e nós necessitamos de uma reforma da Previdência sim. Agora, tem que ser uma reforma justa. E essa reforma tem alguns pontos que não são justos e que precisam ser corrigidos pelo Congresso Nacional para poderem ter aqui, para essa reforma, inclusive, poder ter aqui o meu voto. Porque tem alguns pontos que eu não consigo concordar, como, por exemplo, o do BPC e o da questão do INSS. Porque você vai aumentar a contribuição de quem já ganha pouco. Aí não. Uma coisa é aumentar a contribuição de quem ganha muito, e não de quem ganha pouco. Entendeu? Então, isso não dá para aceitar. Claro. E esses pontos é um papel do parlamento mudar isso. Acho que é um erro, inclusive, estratégico do governo deveria mexer com privilégios, não com a pessoa que contribui para o INSS e que vai receber pelo INSS. Isso não dá para aceitar. Então nós precisamos de uma reforma da Previdência, mas a discussão é qual é essa reforma. E cabe ao parlamento tirar dessa reforma proposta alguns pontos que a gente não tem como concordar. Até para que ela possa ser aprovada aqui, talvez até por quase todos. Sim. Mas alguns pontos não tem como continuar nessa reforma, até por uma questão de justiça. Vossa Excelência, senador Regufe, conclui assim, de forma ímpar, o meu lado, presidente Marcos Duval, senadores Alci Lucas, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, conclui de forma ímpar a minha parte dos pontos críticos. E eu peço só rapidinho para deixar claro à nação brasileira que eu não vejo só os pontos ruins. Exemplo, diante de tantos números que estamos vendo, e amanhã, na semana que vem, voltarei a mostrá-los, eu não posso deixar de elogiar no texto dessa reforma a proposta que Vossa Excelência observou, que parlamentares do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais e das câmaras municipais, eleitos a partir da aprovação da PEC, ficariam sem direito à aposentadoria, que eu também abri mão antes de ser eleito, registrando em cartório, como também o plano de saúde vitalício. A aposentadoria especial, cabendo-lhes as mesmas regras dos trabalhadores do setor privado, com o teto da aposentadoria do INSS em R$ 5.839,45. Eu só vou acrescentar o centavo que Vossa Excelência esqueceu. Perfeito? Só um centavo para não haver dúvida, né? Então a aposentadoria média supera os R$ 26 mil. Diante desses números, eu não posso deixar de elogiar, então, que em algum momento vamos ter por fim alguns dos privilégios da classe política. E ainda nessa questão do teto, acredito que, a rigor, ele teria de valer para todos, independentemente de quem trabalha para setor público ou privado, se homem ou mulher, de condição civil ou militar. Pela nossa Constituição, direitos e deveres são iguais para todos. Então, para concluir, definitivamente, voltando aos aspectos positivos do projeto da reforma, é preciso destacar a restrição aos refis e ao combate à dívida ativa. A proposta prevê limitar o prazo para parcelamento de dívidas previdenciárias. Isso pode ajudar a cobrar grandes devedores que têm capacidade de pagamento. Mas que aderem a programas de recuperação fiscal, os chamados refis, para alongar o pagamento de suas dívidas. E aqui, por fim, cabe voltar a um número. Empresas, estados, municípios, trabalhadores devem à Previdência mais de 488 bilhões.
bilhões, quase meio trilhão. Repetindo, meio trilhão de reais. Esse momento, através desse montante, pagaria 2 vezes o déficit atual da Previdência, como observou o senador Regufe, que foi de 198 bilhões em 2018. E ainda sobrariam mais de 88 bilhões. Finalizo. Imaginem quantas escolas e hospitais poderiam ser erguidos com esse volume. Na semana que vem, presidente, obrigadíssimo pela paciência, voltaremos a falar de pontos a destacar, como a fixação da idade mínima, e de pontos bons desta reforma da Previdência, sem pedir o bom senso, o consenso, para que discutamos os pontos ruins e os pontos bons. Agradecidíssimo. Obrigado, senador Cajuru. Agora vamos chamar para como orador o senador Regufe. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna hoje para voltar a denunciar uma artimanha dos planos de saúde nesse país. As operadoras de planos de saúde se negam a comercializar planos individuais para obrigar os consumidores a terem que adquirir planos coletivos de saúde. Isso é algo que passa despercebido para muitos e é uma verdadeira irresponsabilidade com milhões de pessoas nesse país que, na hora que precisam, não têm o que esperavam ter de segurança para as suas saúdes. Nós precisamos melhorar a saúde pública nesse país, mas também existe um órgão público custeado com dinheiro do contribuinte brasileiro que se chama ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que deveria estar olhando por isso. Até porque, para que existe a ANS? Para que existe a Agência Nacional de Saúde Suplementar? Para que existe esse órgão público custeado com dinheiro do contribuinte brasileiro? O que as operadoras de planos de saúde fazem hoje? E eu desafio qualquer um dos parlamentares ou das pessoas que estão nos ouvindo em casa a tentar comprar hoje um plano de saúde individual no mercado. Não existe, porque as operadoras de planos de saúde se negam a vender planos individuais para obrigar os consumidores a terem que adquirir planos coletivos. E qual é a diferença? É uma diferença básica, senhor presidente. O plano individual tem o seu reajuste estipulado pela ANS anualmente e ele não pode ser rescindido de forma unilateral. O plano coletivo, o reajuste é feito entre as partes, então a operadora, enquanto estiver dando lucro, ela deixa lá, quando não estiver dando lucro, ela rescinde na renovação do contrato anual. E aquela pessoa que contribuiu com aquele plano, às vezes durante um longo período, fica sem nenhuma cobertura. E às vezes no momento que mais precisa. O plano coletivo, ele permite à operadora rescindir o contrato
quando ela achar que deve, não renovando o contrato anualmente. E ela permite que a operadora coloque qualquer reajuste que ela queira colocar, porque é um acordo entre as partes, sem nenhuma regulação. Então não dá para aceitar isso. O que ocorre hoje é mais grave ainda, porque há uma série de falsos PMEs, falsos planos de pequenas e médias empresas. A pessoa quer contratar um plano de saúde, não tem plano de saúde no mercado individual, aí ela junta lá uma família, 5 pessoas, e contrata um plano coletivo de 5 vidas. Ora, uma dessas pessoas tem um câncer, por exemplo, ou uma outra doença séria, aquele plano não é mais satisfatório para aquela empresa de plano de saúde. Resultado, ela não renova na renovação anual aquele contrato. E aí, aquela família não consegue uma outra operadora de plano de saúde, porque nenhuma outra operadora vai querer um contrato com alguém que esteja com câncer, por exemplo. E o que a ANS faz com relação a isso? Nada. Isso é gravíssimo. Por que eu falo que eu volto a denunciar? Porque na legislatura passada eu vim a essa tribuna falar sobre o mesmo tema. E até hoje não mudou nada. Então eu tenho obrigação de voltar aqui para falar isso. Eu queria saber para que serve a ANS. Porque se existe um órgão público custeado com dinheiro do contribuinte brasileiro para justamente regular o sistema de saúde suplementar nesse país, se o órgão não está servindo, então é melhor fechar o órgão. E a gente pega esse dinheiro e coloca na saúde pública. É uma ótima ideia. Porque para que serve a ANS? Agora, também é preciso puxar a orelha dessa casa. Apresentei um projeto em 2015 aqui, o PLS 133 de 2015, que dá tratamento jurídico de plano individual aos planos coletivos de menos de 100 vidas. Acima de 100 vidas, ok, é um plano coletivo. Dá para, se uma pessoa tiver uma doença grave, os outros compensam. Mas abaixo de 100 vidas, isso é uma artimanha das operadoras de planos de saúde. Essa casa poderia votar o meu projeto, que está na Comissão de Assuntos Sociais, aguardando designação de relator. O projeto é simples, ele dá tratamento jurídico de plano individual aos planos coletivos de menos de 100 vidas. Você vai proteger aquela pessoa e vai acabar com essa artimanha dos planos das operadoras de planos de saúde. Agora, não dá para aceitar que exista uma agência reguladora custeada com dinheiro do contribuinte brasileiro, volto a dizer, e que deixe isso acontecer, como se isso fosse normal. Apresentei também nessa casa o PLS 153 de 2017. Esse está na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, também aguardando designação de relator. Infelizmente, o processo legislativo é muito lento, tinha que ser muito mais ágil. Falei isso aqui, coloquei algumas propostas nesse sentido, inclusive quando fui candidato a presidente dessa casa. Esse outro projeto, o PLS 153 de 2017, coloca entre os requisitos para uma operadora de plano de saúde ter registro na ANS, ter o seu registro na ANS, que ela tenha que também disponibilizar no mercado planos individuais. Não tem cabimento hoje. A pessoa quer contratar um plano de saúde, ok, ela tem o direito disso. Eu defendo um Estado menor, um Estado mais enxuto. Acho que algumas coisas são regulamentadas demais no Brasil, tinham que ser menos. Mas tem algumas coisas que precisam ser regulamentadas sim.
E a ANS existe para isso e não faz nada com relação a isso. Isso é gravíssimo. Então essa casa poderia votar esses dois projetos. O projeto que dá tratamento jurídico de plano individual aos planos coletivos de menos de 100 vidas, que é o PLS 133 de 2015, e o PLS 153 de 2017, que coloca entre os requisitos para uma operadora de plano de saúde ter registro na ANS, que ela também tenha que disponibilizar no mercado planos individuais. Não dá para aceitar isso, isso é algo muito grave. Há uma série de famílias, há uma série de pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que não sabem do risco que estão correndo, porque acham que tem um plano de saúde, acham que estão garantidos, mas não. Quando vai ver lá, não é um plano individual, é um plano coletivo. Plano coletivo. A operadora de plano de saúde pode rescindir quando quiser, não renovando anualmente o contrato. Então, se uma daquelas pessoas daquele plano tiver uma doença grave e a operadora achar que não deve mais, ela deixa lá e nenhuma outra operadora vai aceitar. Isso não é correto. Isso não é justo. E também não tem o seu reajuste controlado, a ANS podendo colocar um valor muito maior do que o valor justo. E isso ocorre, e aí nós vemos alguns aumentos estratosféricos de planos de saúde. Então eu me preocupo, o meu mandato se preocupa nessa casa com a saúde pública. Aliás, na legislatura passada, eu fui aqui o que mais destinou recursos para a saúde aqui do Distrito Federal. Eu priorizo a saúde do Distrito Federal, destinei recursos para compra de medicamentos para a rede pública, destinei recursos para aquisição de equipamentos hospitalares, destinei recursos para também a compra de ambulâncias para o SAMU. O DF recebeu 14 ambulâncias para o SAMU por uma emenda minha ao orçamento da União. Agora, nós temos também que ver a questão da saúde suplementar. E, pasmem os senhores, existe um órgão público, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que não vem cumprindo a sua função. E essa casa tem uma outra responsabilidade, senhor presidente. A responsabilidade de analisar e votar na indicação dos novos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E isso deveria ser levado em consideração. Porque para isso servem os nossos mandatos, para defender a população. É para isso que servem os nossos mandatos. Foi para isso que todos nós fomos eleitos. E não pode diretores da ANS serem o tempo todos aprovados aqui, como se isso fosse uma coisa automática, sem que isso seja colocado. Então há uma artimanha das operadoras de planos de saúde hoje, que vem praticando isso há tempos, com a omissão da agência reguladora que deveria estar cuidando disso, a ANS. Essa casa deveria votar esses dois projetos, mas a ANS deveria cumprir a sua função de agência reguladora e regular isso, acabando com essa artimanha das operadoras de planos de saúde, forçando as pessoas a adquirir planos coletivos quando a pessoa queria adquirir um plano individual, forçando as pessoas a terem que se associar em planos coletivos que elas não sabem direito sequer o que aquilo quer dizer. E as operadoras abusam da boa-fé das pessoas, fazendo as pessoas terem a ilusão de que elas vão ter uma garantia para a sua saúde nas suas vidas. E quando as pessoas precisam, elas sentem a dor, e é para isso também que o mandato parlamentar serve. Então, quero fazer aqui esse alerta, vou mandar esse pronunciamento para a diretoria da ANS, porque eu gostaria de saber para que serve a ANS. Os salários dos diretores são pagos pelo contribuinte brasileiro, e a ANS deveria estar regulando isso.
Hoje não existe plano individual no mercado, as operadoras só vendem planos coletivos e iludem as pessoas que compram os planos coletivos achando que vão ter uma garantia de saúde para a vida. E não é bem assim, porque quando a pessoa precisa e tem uma doença grave, aquele plano pode ser rescindido pela operadora de plano de saúde. E isso não é certo, isso não é justo, isso não é correto. E o meu mandato também tem que se levantar contra isso. Denunciei isso aqui na legislatura passada e volto a denunciar isso agora. A ANS tem que dar uma solução a isso, porque isso não é correto, com milhares de brasileiros, com milhões de brasileiros que têm um plano de saúde e que às vezes, que na hora que precisam utilizar, tendo gastado uma fortuna pagando esse plano mensalmente, na hora que precisa usar, não conseguem. Então, o meu mandato aqui defende uma saúde pública melhor, mas também defende um sistema melhor, inclusive na saúde suplementar. E a ANS hoje é omissa com relação a isso. Se houver uma correção disso, eu não tenho nenhum problema aqui de vir a essa tribuna, reconhecer, elogiar, que eu sou uma pessoa justa, que tenta ser justa, criticando o que tiver errado, elogiando o que tiver certo. O dia que a ANS corrigir isso, pode ter certeza que eu venho a essa tribuna, reconheço e elogio também. Mas, por enquanto, a ANS é totalmente omissa com relação a esse caso e coloca milhões de brasileiros que acham que têm uma garantia na sua saúde quando precisam, em risco, porque na hora que precisam podem ter o seu contrato rescindido pela operadora de plano de saúde. E isso não é justo. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, senador. Agora nós vamos chamar o senador Isalci Lucas, proferir a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, antes de entrar, presidente, no assunto, um comunicado que farei hoje, eu quero aqui aproveitar a fala do meu amigo, senador Cajuru, só para reforçar realmente essa questão da Previdência. Nós vamos ter que esclarecer muita coisa. A população precisa entender os detalhes de cada proposta, o que levou realmente a essa proposta do governo, até para a gente poder aperfeiçoar e corrigir as distorções. De fato, uma das coisas que nós teremos que fazer aqui é separar o que é assistência de previdência. Porque realmente o que nós pretendemos fazer é uma reforma da Previdência. E quando você mexe no BPC, você está falando em assistência. Agora, o que gerou, por que essa proposta veio para o Congresso, incluindo a questão do BPC? Porque há uma distorção no sistema atual. O que acontece hoje, Cajuru, que as pessoas precisam entender? Hoje o trabalhador comum que contribui com um salário mínimo, ele pode estar contribuindo com 30 anos de contribuição, ele vai receber quanto na aposentadoria? Um salário mínimo. Aquele que nunca trabalhou e que nunca contribuiu com nada, quando ele chegar hoje com 65 anos, ele vai receber também um salário mínimo. Então, há uma distorção muito grande, ou seja, contribuindo ou não contribuindo, chegou na idade, todos recebem um salário mínimo. O que tentaram fazer, e com certeza aqui nós vamos modificar, foi exatamente corrigir essa distorção, porque a partir de agora, se mantiver o que está hoje, as pessoas vão deixar de contribuir. Para que eu vou contribuir com um salário se eu contribuir durante 35 a 30 anos, quando eu terminar eu vou receber um salário? E se eu não contribuir com nada, eu também vou receber um salário. Então, isso é uma distorção do sistema, como tem diversas outras distorções. Na prática, o nosso sistema está equivocado, desde o início. Já tivemos uma previdência de capitalização, mas aqui o Regufe mesmo colocou, senador Regufe, né? Antigamente, os políticos, a cúpula, é que definia onde aplicar os recursos. Então, tinha moeda podre, aplicação em ações de empresas quebradas, comprando patrimônio com preço superfaturado.
E aí o que está acontecendo com os fundos de pensões. Até pouco tempo atrás, senador Cajuru, os funcionários do Banco do Brasil já nem contribuíam mais, porque o rendimento do fundo de pensão da Previ já era suficiente para cobrir a parcela de contribuição. Aí veio o governo, você conhece o episódio, que eu participei de todas as CPIs no Congresso, e uma delas foi a questão do fundo de pensão, né, os fundos de previdência, onde quebraram todos os fundos. E estão cobrando agora do contribuinte, os Correios, a Petros, né, o próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica. Nós corrigimos agora, inclusive, na legislação, porque mesmo aquele complemento hoje que eles cobram do servidor, que contribuiu o tempo todo, e agora veio o rombo, ele vai ter que contribuir para chegar no cálculo atuarial, para que o rendimento garanta a aposentadoria. Até isso não era deduzido o imposto de renda. Nós corrigimos essa distorção. Ora, já que a contribuição é dedutível para imposto de renda, essa parcela complementar que vão cobrar agora para cobrir o rombo, também tem que ser. Não era permitido. Então, o que houve foi isso, a mal aplicação dos recursos. Agora, é público e notório, o sistema atual de partilha é incompatível. Não tem hoje nenhuma família que tem mais filho do que irmão. É raríssimo. Você tem muito mais, não é, irmãos do que filhos. Então, por quê? Porque quem trabalha paga o aposentado. Corrigir essa distorção. O problema da Previdência hoje, para ser muito sincero, todo mundo concorda com a reforma. Todos. Desde que não mexa com a sua situação. Né? Primeiro o meu. Né? Então, se vai mexer com o meu segmento ou com o meu setor, aí eu não concordo. Mas todo mundo concorda que tem que ser feito. Esse é o grande desafio nosso. Mas que há muitas distorções, não tenha dúvida disso. E essa questão do BPC é uma delas. Essa reforma vai fazer com que aqueles que contribuem deixem de contribuir. É um desafio que nós temos, que vai aumentar mais ainda o rombo dessa questão. Por isso é que tem que ficar muito claro a questão da assistência. E o contribuinte, o trabalhador comum, o servidor, todos temos que entender o seguinte: nós vamos pagar essa conta das pessoas que têm direito a receber o PC, que é a idade, o idoso, os deficientes, todos têm direito a receber. Alguém vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Somos nós, o orçamento. Mas existe essa distorção que, essa é a razão de ter vindo para cá, esse item do BPC, que vai ser eu não tenho nenhuma dúvida que isso aqui será retirado do texto, não tenho nenhuma dúvida, porque realmente não dá para você querer cobrar hoje do deficiente ou do idoso e muito menos pagar o que está proposto, porque a proposta porque ele tem direito hoje a um salário mínimo a partir de 65. O governo propõe a partir de 60 pagar 400 gradativamente. É uma forma que ele encontrou para amenizar a situação. Mas eu acho quase que impossível a gente aprovar do jeito que está, porque não dá mais, até porque não dá para viver nem com um salário mínimo, imagine se for R$400. Mas é só para, nessa linha que Vossa Excelência tem colocado, de esclarecer a população essa questão da Previdência. Cada detalhe é importante as pessoas entenderem bem, né? Então, há um equívoco hoje na forma do BPC, que é uma questão que tem que ser encarada como assistencial. É uma questão que alguém vai pagar a conta e essa conta é nossa, da população como um todo. Mas eu pedi para falar hoje, eu tive a oportunidade ontem de participar, lá na minha cidade do Guará, da inauguração do 2º Centro de Inclusão Digital na área de tecnologia assistida para os deficientes. A primeira-dama, inclusive, estava lá, a dona Michele, né, Bolsonaro, demonstrando mais uma vez o seu compromisso com os deficientes. E olha que nós temos no Brasil um número significativo. E eu tive a oportunidade, uns 10 dias atrás, de receber no meu gabinete o presidente do Instituto dessa tecnologia, que é de Pernambuco, mas a produção é São Paulo, onde ele conseguiu fazer um equipamento que permite que as pessoas que não têm mobilidade, né, com as mãos, que não tem como usar o computador ou qualquer coisa que seja assim,
ele conseguiu fazer uma tecnologia que, através de um instrumento que ele coloca na boca, ele consegue acessar o computador, digitar e fazer os afazeres normais que nós fazemos, não é, com as mãos. Da mesma forma, atende também os alunos. Às vezes nós temos alunos, por exemplo, tetraplégicos e até pessoas que estão internadas em hospitais e que às vezes não podem participar da aula, de ir para a escola. Então eles conseguiram também fazer esse equipamento, que há uma interação na sala de aula, né? E você pode, do hospital ou de casa mesmo, esse menino que ele usou como exemplo lá, o Arthurzinho, que é um dos que foram realmente o cobaia da experiência, não é? Ele em casa, então, de manhãzinha, ele acorda, bota o uniforme da escola, como se estivesse indo para a sala de aula, ele interage com a sala de aula com a boca. E, inclusive, se você colocar automação na casa, esse instrumento ele faz, ele apaga a luz, ele né, fecha a porta, abre porta, liga a televisão, desliga a televisão. E o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, fez uma palestra antes da inauguração e se comprometeu, né, tá criando agora no Ministério um programa de tecnologia assistida, que é fundamental para nós. É que a gente que não tem deficiência, a gente parece que não percebe, né, o quanto isso é importante para aqueles que têm. Inclusive, Vossa Excelência que tem problema de visão, né, enxerga, hoje já tem inclusive um óculos para cego. Exato, pelo sensor. Isso então, quer dizer, o brasileiro é muito criativo, nós temos muito conhecimento nas universidades, tem muito conhecimento no Instituto de Pesquisa. O que precisa, de fato, é a gente priorizar a ciência e tecnologia. Eu tenho falado aqui, já disse aqui algumas vezes, que nós temos problema hoje com a CAPES, com o CNPq. O orçamento do CNPq e da CAPES só vai até setembro. E olha que um bolsista, mestrado e doutorado, como eu disse aqui, está recebendo R$ 1.500 e R$ 2.200. Dedicação exclusiva. Vê se um cara que terminou graduação, mestrado, agora vai fazer doutorado. O cara recebe R$ 2.200 com dedicação exclusiva. Isso acaba desestimulando qualquer um de entrar para essa área. E 90% da produção científica no Brasil é produzido por esses alunos bolsistas. Então a gente precisa resolver isso de qualquer forma. Agora, o que nós precisamos fazer, de fato, é pegar todo esse conhecimento que nós temos, e é muito conhecimento. A gente não tem ideia de quantas pessoas, não é só pesquisador não, nós temos inventores. Eu me lembro que quando eu fui secretário aqui em 2009, eu fiz um levantamento no DF, quantos inventores nós tínhamos em Brasília, mas centenas e centenas de inventores. E que agora nós mudamos a lei, porque até há pouco tempo, se você tem um invento, alguém inventou alguma coisa, se ele quisesse patentear ou precisasse de um financiamento para desenvolver isso, ele tinha que ir na universidade, colocar esse invento em nome de um pesquisador, como se fosse uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. Você tem que entregar a sua invenção para o pesquisador, para ele, então, em nome dele, fazer o financiamento e tocar o projeto. Então, a gente conseguiu mudar agora. Os inventores agora podem também, independente da questão acadêmica, pode obter financiamento e registrar sua própria patente com financiamento e tudo mais. Então, o que nós precisamos agora, pegar o pouco que temos, porque, infelizmente, nos últimos anos, a área que mais sofreu cortes foi a área de ciência e tecnologia. O nosso orçamento hoje é menor do que há 15 anos atrás. E o brasileiro, apesar de tudo isso, nós temos realmente um número muito grande de conhecimento, até porque nós somos o 13º país em artigo científico. Então nós temos que investir o máximo possível em transformar esse conhecimento em patente, em emprego, em renda, em serviço, né? Em alguma coisa aplicável. Então nós temos as fundações de amparo à pesquisa, tem o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, porque na pesquisa o mais importante não é nem o recurso, lógico que o recurso é importante,
Mas o mais importante é a regularidade do recurso, porque no Brasil é assim, tem ano que você tem muito recurso, no outro ano você não tem nada. E aí você perde a continuidade das pesquisas. Então a gente precisa, eu consegui uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, aprovar na LDO, proibir o contingenciamento de recursos da ciência e tecnologia. Mas também só foi 1 ano. De lá para cá nunca mais conseguimos. E esse é o maior desafio. Apesar do recurso ser pequeno, ainda chega no final, ainda fazem contingenciamento e cortam o orçamento. Então, o ministro esteve ontem lá e deixou assim a turma bastante entusiasmada nesse sentido. Ele esteve conosco aqui, Vossa Excelência estava aqui no cafezinho, inclusive, esteve conosco pedindo realmente apoio, né, para a questão orçamentária. Então, vamos ver se esse ano a gente trabalha a questão do orçamento para dedicar um pouco mais de orçamento para a ciência e tecnologia, que tem um papel fundamental para o país, inclusive em Brasília. A nossa vocação é a área do conhecimento. Nós temos aqui um parque tecnológico que a gente lançou em 2004, quando eu fui secretário pela primeira vez. Até hoje não saiu do papel. Vai fazer 15 anos. Espero que agora comece a sair do papel, porque é muito importante na geração de emprego. Você sabe, os nossos jovens hoje não querem mais ser empregado, eles querem ser empreendedores. Então você tem que dar condições para que eles tenham seu próprio negócio, para que eles possam se desenvolver, financiar o seu invento, a sua pesquisa. Porque hoje, infelizmente, esses jovens, ou mesmo o empresário, eles gastam 80% da sua energia com a burocracia. Então, em vez de usar a sua energia para aquilo que ele sabe, que ele tem competência, para aquilo que quer fazer, não. Ele fica cuidando da parte burocrática, em função da questão tributária. Eu vi Vossa Excelência falando aqui, o Regulo, inclusive, falando sobre os devedores da Previdência. Eu disse aqui uma vez, a questão da dívida da Previdência, não é que o governo não cobra, o governo está cobrando. É que a nossa legislação, ela dá margem a interpretações. O profissional que ganha dinheiro no Brasil hoje é advogado, tributarista. Por quê? Porque a nossa legislação dá margem a você discutir a vida toda isso. Então, essas dívidas colocadas aqui, elas estão sendo cobradas, mas estão sendo questionadas na justiça. Você não tem como receber, porque há margem para defesa. Então, está em processo de decisão, né? Lógico que tem ainda aqueles refis do sistema financeiro, perdoaram tudo praticamente, né? Mas tem muita dívida, desses 400 bilhões aí, que estão todos eles sendo questionados juridicamente. Então não é uma coisa líquida e certa se cobrar, apesar que o nosso maior devedor é a Varig, que está quebrada, que não vai pagar nunca, depois vem Transbrasil, JBS, etc, etc. Mas temos que cobrar e temos que aperfeiçoar a legislação. Nós temos que ter o cuidado aqui, aprovada uma reforma tributária, ou qualquer legislação, que ela seja o mais claro possível, mais transparente possível, e que não dê margem a interpretações, porque isso é que gera essas dúvidas todas e tal. Mas fiquei muito feliz com o lançamento, né, com esse engajamento, inclusive da primeira-dama, que já no próprio discurso dela, da posse do presidente, ela já conseguiu surpreender e assumir o compromisso, né, com os deficientes. E eu fico muito animado, porque uma ferramenta dessa é a liberdade, né, da pessoa de poder fazer o que nós fazemos, né, de poder frequentar uma sala de aula, poder estudar, poder usar a tecnologia, né? Então, parabenizo também a Marinha, porque esse evento foi lançado lá com o apoio dos voluntários lá da Marinha, chamado o Cisne Branco, Centro Comunitário Cisne Branco, lá do Guará, né? E teve aí a participação, então, do ministro Marcos Pontes, da primeira-dama, e, evidentemente, de todos os voluntários, inclusive muitos professores, diretores de escola de ensino especial, que muitos deles já estão aposentados, mas que continuam trabalhando voluntariamente em defesa da causa. Então, era só para fazer esse registro, porque vejo que é um assunto muito importante que essa casa precisa realmente debruçar, porque, olha, eu estava lá uma cadeirante tetraplégica, fazendo direito na UNB, né? Dois Igor, digitando com a boca, né? Um fazendo jornalismo,
o outro também fazendo curso superior. Então é o seguinte, você tem que dar para essas pessoas oportunidade delas também, né, terem as oportunidades que nós temos de de ser um profissional, de poder tocar seu próprio negócio. Você não sabe a emoção da mãe quando viu o filho apagando uma luz. Uma luz. Coisa tão simples. Desligar uma televisão, acender uma televisão. Fechar a porta. Então vale a pena. Temos conhecimento para isso, temos realmente capacidade para desenvolver. Agora precisa de recurso. Para desenvolver esse equipamento, hoje um equipamento desse está custando R$6.000. Mas se a gente construir uma produção maciça, isso pode chegar a R$200 e poder oferecer a todos os alunos deficientes das escolas, né, de poder interagir com o computador e tudo mais. Então, parabenizo a Marinha por essa iniciativa que cedeu o espaço, né, já é o segundo lançado em Brasília, vamos lançar outros também, mas eu sei que, por exemplo, uma placa para fazer interação com essa escola vai ter um investimento de R$300.000. O que significa R$300.000, né, para desenvolver um equipamento como esse? Nada. Então, só aqui registrando, então, presidente, esse evento que para nós foi de suma importância. Obrigado. Senador, permita-me uma parte. Senador Exalci Lucas, presidente Marcos Duval, daqui eu não enxergo. Chegou mais algum senador aí? Não, em cima, não. Tá. E atrás, mas nunca no mau sentido, evidente, o senador Regufe. A parte inicial de sua pauta previdenciária, Vossa Excelência, eu a acompanho integralmente porque nós dois sempre aqui na tribuna temos o mesmo pensamento, o mesmo alinhamento sobre pontos bons e sobre pontos ruins desta reforma e não cansamos de dizer que jamais essa casa aceitará a goela abaixo e penso eu que o governo também não vai querer assim. Agora, a pauta seguinte de Vossa Excelência, ela é humanitária. E eu quero aqui, presidente Marcos Duval, trazer alguns dados, rapidamente, ao Brasil inteiro. Porque quando, nessa sua segunda parte do encontro ontem no Guará, quando o senhor falou de crianças que podem, sem a condição das mãos, apagar uma lâmpada elétrica, que Thomas Edison demorou 1000 vezes para inventá-la, e trouxe aquela frase, a persistência é a vitamina do sucesso, né? Que pode fechar a porta, que pode abrir a porta, isso aí tocou muito em mim. Por causa da minha debilidade visual, mas não reclamo de Deus, pois ela vem do diabetes, quando o senhor lembrou da primeira-dama Michele Bolsonaro, eu quero aqui fazer um registro em ata, presidente Marcos Duval. Porque há muito tempo o Brasil não tinha uma primeira-dama preocupada com o próximo. Porque eu aprendi que se você não puder amar o próximo, que pelo menos você não o prejudique. E essa primeira-dama, ela tem sensibilidade, conforme Vossa Excelência observou bem, desde o primeiro dia. Ela até tomou a cena do presidente, sejamos sinceros, né? Surpreendeu o Brasil inteiro daquela forma dela. Mas ela é humana, ela é ser humana. Ela estava lá ontem preocupada com essas crianças, com a geração de amanhã, né? No que tange à tecnologia, ao investimento em pesquisas, né? Em ciência. E aí me permita lembrar da questão do diabetes, que hoje 48% das mortes no Brasil são provocadas pelo diabetes. Eis que a primeira-dama Michele Bolsonaro tomou conhecimento de meu projeto lá em Goiânia e da insistência em querer que ele se transforme em uma realidade nacional, e na próxima terça-feira estará aqui em pauta para votação no Senado, e segundo o ministro da Saúde, Mandetta, e o presidente dessa casa, Davi Alcolumbre, imediatamente a Câmara também irá para a aprovação dele. Diabetes, não sei se Vossa Excelência sabe, senadores Exalci, Regufe, Marcos Duval, brasileiros e brasileiras. Veio aqui a representante da Associação Brasileira do Diabetes, lá no meu gabinete 16, e me trouxe como eu poderia aplicar um presente que ganhei do senador Tasso Gereissati, do Ceará, que também é diabético. É um aparelho simples, é um pouquinho maior do que um botão de camisa. Ele está aqui, nesse braço direito aqui meu, nesse braço direito. Fica 24 horas, ou seja, uma criancinha diabética que usa, por exemplo, a famosa bomba de insulina,
Quantas vezes ela tem que furar o dedinho dela para medir o diabetes? E o adulto também. Hoje não precisa mais. Hoje, com um simples botão de camisa aqui, colocado nesse braço, ao custo de R$ 239, você, periodicamente, 24 horas, mede a sua glicemia. Por aqui, você mede a sua glicemia. Então, isso é possível se colocar à disposição via SUS para todo o Brasil, por um preço desse, que você pode conseguir economizá-lo através da fábrica responsável pela criação desse botão um pouquinho maior do que o botão de uma camisa, presidente Marcos Duval. Então, nós precisamos investir, porque o mundo está aí. Quando Vossa Excelência falou de minha visão, foi em função do diabetes. Daí eu cumprimentar a primeira-dama dela querer abraçar essa causa que é importante no país, que é a prevenção da criança no diabetes. Porque eu perdi a visão em função do descolamento de retina, que quando chega é mortal. Não tem salvação, é muito difícil. Descolou a retina, acabou, não existe transplante de retina. Você perde literalmente a visão e até é obrigado a retirar, senador Regufe, o globo ocular, que é o caso dessa prótese aqui no meu olho direito. E aqui hoje eu tomei conhecimento pelo médico conhecido dessa casa, o Dr. Hilton Medeiros, que pelo diabetes a minha visão veio a 3%, mas que felizmente me deu notícia de Deus, felizmente a minha retina deste olho esquerdo está completamente salva. Eu só tenho que cuidar bem dela. Então, ou seja, no que tange ao diabetes, nós precisamos focar na prevenção. No que tange ao que Vossa Excelência trouxe aqui e que ontem teve essa oportunidade que eu não tive de acompanhar lá essas crianças, é isso que eu concluo. Governo Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, que é um exemplo de ser humana, de preocupação com a saúde pública deste país. Priorize a saúde. É claro, a educação é prioridade, mas priorize a saúde, principalmente de nossas crianças, porque nós já estamos com uma idade suficiente e, graças a Deus, temos condições de um ou outro recurso, né, para tentar melhorar as nossas deficiências, mas essas crianças não têm. Parabéns por ter tocado nesse assunto, que é um assunto que também tem que ser pauta deste Senado e não só uma nota só em cima da Previdência. Eu registro, inclusive, um motivo de muito orgulho para nós, que a nossa primeira-dama é aqui de Brasília, da Ceilândia, né, e que tem todo esse carinho já, esse trabalho já desenvolvido aqui na cidade, e tenho certeza que vai fazer muito pelo país com relação aos deficientes, que precisam muito. Eu, senador Cajuru, apresentei uma emenda aqui para a Fundação Pestalozzi. As pessoas precisam conhecer o mundo real. As pessoas às vezes vivem no mundo virtual, não conhecem o mundo real. Quantas pessoas deficientes existem e as dificuldades que é mantê-las, não é? Tendo um mínimo de dignidade. E coloquei 6 milhões das minhas emendas de saúde para lá. Perdemos a emenda por questão burocrática do GDF, que é uma coisa absurda e que a gente está tentando recuperar esse recurso para eles lá. Mas precisamos discutir esse assunto, é sério, são muitos deficientes no Brasil, não é só questão auditiva, tem de todas as deficiências. Então, temos tecnologia para avançar muito, então é só questão de investimento, não é muito recurso, né? Mas é um assunto que realmente merece toda uma atenção especial do Senado. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Agradecer as palavras do senador Rizalci, que agora eu convido para fazer parte aqui, para assumir a presidência. Com a palavra, o senador Marcos Duval. Bom, agradecer aqui ao presidente, aos senadores presentes aqui hoje na casa, quinta-feira após os eventos de carnaval, dizer que eu estou aqui primeiramente para falar do meu repúdio e da minha indignação da violência que foi a capixaba Jane Cherubim sofreu na segunda-feira de carnaval. Ela foi desconfigurada, o seu rosto, pelo namorado, que hoje está foragido,
que se chama Jonas do Amaral. Eu queria até pedir para ver se o cinegrafista conseguisse pegar aqui a foto dela antes e depois, do rosto dela, como ficou desconfigurado. Os capixabas estão revoltados com isso e o Brasil precisa entender que nós precisamos fortalecer a legislação e desses crimes envolvendo as mulheres. Eu quero me colocar à disposição de todas elas como mais uma força da luta que elas estão passando. Ela, sem motivo algum, esse covarde chamado Jonas do Amaral fez isso com essa capixaba Jane Cherobim. E até dizer, esse é a foto do Jonas do Amaral, até dizer para ele o seguinte: se ele teve coragem de fazer isso com ela, que ele tem então coragem de fazer isso comigo, porque eu duvido que a pessoa que tem capacidade de fazer isso com uma mulher tem capacidade e coragem de fazer isso com outro homem, e me coloco à disposição para ele também tentar fazer o mesmo comigo. Mas nós aqui no Senado, eu peço para que vocês, os outros senadores, em nome de todos os capixabas e brasileiros, possamos fortalecer a legislação, parar com essa sensação que está tendo de impunidade, de pessoas que cometem crimes bárbaros como esse, ainda continuam foragidos, para não serem presos em flagrante. Nós precisamos alterar o nosso Código Penal. Eu quero até aproveitar e dizer que nós estamos montando uma comissão para estudar e alterar esse Código Penal, que ele precisa ser atualizado. Os crimes estão ocorrendo numa velocidade muito grande e nós precisamos estar na mesma velocidade que esses crimes bárbaros estão acontecendo. E eu venho colocar uma questão que para o brasileiro ele é colocado praticamente como uma regra, e nos países de primeiro mundo é um tabu. Quando a gente fala que construindo mais escolas, a gente não precisa construir mais presídios. Nós temos isso como praticamente uma verdade absoluta no Brasil, mas eu quero colocar aqui para todo mundo, para os brasileiros, para todo mundo da casa, uma forma diferente que vocês possam refletir. Vamos pegar, por exemplo, um país de primeiro mundo que é referência para vários países, que é os Estados Unidos. Lá tem escolas para todo mundo, lá tem emprego para todo mundo, inclusive até quem vive ilegal no país, e tem a maior população carcerária do planeta. Então, a gente quebra esse tabu de que, se construirmos mais escolas, a gente não precisa construir mais presídios. Nós precisamos sim construir mais escolas, gerar mais emprego e renda e também construir mais presídios. Quando a gente não constrói mais presídios, a gente acaba sucateando os estabelecimentos prisionais, acaba faltando vaga, a população cresce, a população de criminosos também cresce, e o judiciário cria penas alternativas, gerando mais sensação de impunidade, não conseguindo dar conta do que a sociedade precisa. Hoje, um governo que investe em presídios, ele é massacrado pela sociedade, dizendo que ele foi incompetente na construção de escolas. E nós precisamos quebrar isso e entender que a gente precisa construir escolas, gerar emprego e renda e construir mais presídios. Uma coisa não é ligada à outra. Nós temos uma porcentagem muito pequena de pessoas, de brasileiros, que cometeram o crime por falta de oportunidade. A grande maioria é porque querem cometer e querem o caminho mais simples, o caminho mais fácil e o enriquecimento ilícito. Assim a gente vê em todas as classes, inclusive aos políticos que hoje estão respondendo aí pelos crimes de corrupção. Então nós temos vários cenários e a gente tem que entender que alguns crimes como esse são gerados por pessoas com distúrbios mentais, pessoas que não podem mais viver na sociedade, precisam ser isoladas da sociedade e não tem ressocialização para pessoas que cometem crimes bárbaros como esse. Então nós precisamos sim construir mais presídios no Brasil. Eu queria até aproveitar, quando a gente fala a questão de criminalização, eu cheguei agora como senador, estou há poucos meses, um mês e meio, vamos dizer assim, e tem sentido a sociedade que clamou pela renovação, a imprensa que também publicou e divulgou a necessidade da renovação. Tanto a imprensa como a sociedade ainda continuam querendo criminalizar a função dos políticos. Eu aqui, como novo, abri mão da minha carreira para poder fazer algo pelo meu país, pelo meu estado do Espírito Santo,
e assim como outros senadores que eu tenho conversado, estão sofrendo a mesma pressão que sofriam os políticos que envergonharam essa casa e envergonharam Brasília. Dizer que nós não somos os mesmos, nós não devemos pagar o mesmo preço, porque nós estamos aqui para inovar, para fazer a política diferente, para representar a sociedade como vocês sempre desejaram. Então, por favor, assim como nós desejamos a renovação na política, eu peço para que vocês, a sociedade, possam também renovar a forma de pensar, dar crédito para os novos, porque a vontade que nós temos é de abrir mão, voltar para as nossas carreiras e deixar a velha política saqueando o Brasil. Mas nós não vamos fazer isso. Mas a gente precisa do incentivo de vocês, da força de vocês para conseguir mudar o rumo e a trajetória do Brasil. A gente precisa fazer com que a cultura seja alterada, essa cultura de tirar vantagens em tudo e em todos, para que a gente possa ter um país melhor, entregar um país melhor para os nossos filhos, nossos netos, e assim a gente deixar a nossa marca de que a 56ª legislatura foi a que realmente mudou o curso da história do Brasil. E a gente precisa fazer isso todo mundo junto, porque a gente fala muito em trabalho em grupo, em trabalho em equipe, mas a gente percebe também que alguns colegas aqui levam muito para a sua ideologia partidária, levam muito para as suas questões pessoais e esquece do coletivo, esquece do grupo, esquece do resultado que nós precisamos fazer, essa entrega para os brasileiros que estão hoje necessitados de um parlamento que realmente brigue por eles. E vire a página, vire a história daquele parlamento que só olhava para o próprio umbigo. Eu quero, assim, deixar a minha convocação para que nós, senadores, possamos estar mais unidos, que aqui o Congresso possamos nos unir, esvaindo das vaidades, da aparição pessoal e fazendo um trabalho, como eu disse anteriormente, inovador para que a gente possa mudar o curso dessa história. Eu conclamo isso para vocês, os brasileiros estão precisando disso e nós precisamos dar essa resposta para os brasileiros. Assim como vai ser na Previdência, assim como vai ser na saúde, assim como vai ser na educação, nós precisamos agora, a 56ª legislatura, deixar a sua marca. E eu preciso que vocês possam pensar dessa forma coletiva. A gente sozinho, a gente não vai chegar a lugar nenhum e a gente precisa deixar uma geração, um Brasil melhor para as próximas gerações. E quanto a essa violência sofrida por essa capixaba, eu vou colocar aqui mais uma vez a minha nota de repúdio, de indignação e dizer que nós não vamos nos esmorecer até que esse covarde seja preso e que a gente possa fazer uma legislação cada vez mais rígida por pessoas que conseguem encostar a mão numa figura feminina, aquela que nos traz a vida. Muito obrigado a todos, um prazer e sempre à disposição. Senador. Pois não, Cajuru? Obrigado pela parte. Senador Marcos Duval, que representa com bastante calor humano e preparo parlamentar o Espírito Santo, eu cheguei a ver nas redes sociais, com a minha família, essa lamentável cena de segunda-feira. E nesse carnaval, o presidente Zalci Lucas, não foi só esse acontecimento. Tivemos outros em outros estados, inclusive no meu estado de Goiás. Eu fico imaginando que o melhor dia para se comemorar amanhã, Dia Internacional da Mulher, vai ser o dia do fim da violência contra a mulher. Esse vai ser o grande dia da mulher, né? Porque é de uma brutalidade. Eu, além de acompanhar Vossa Excelência nessa nota de repúdio, eu entendo que o Brasil, e o ministro Sérgio Moro é muito sensível para tal, deveria mudar a forma de tratar esse crime, né? Esse tipo de violência contra a mulher, eu vi a imagem dela aí antes e depois, não é possível que um ser desprezível desse, né, fique 30 dias na cadeia e aqui amanhã saia. E aí vem a questão do advogado, presidente Zalci Lucas, que não cansa de falar aqui, que hoje é a melhor profissão do Brasil. A gente nunca generaliza, até porque o Brasil é rico, né, em advogados brilhantes, notáveis, do Piauí ao Rio de Janeiro, a São Paulo, qualquer lugar do país, nós temos advogados brilhantes. Agora, um mau advogado, eu lembro daquela frase do Poderoso Chefão, na interpretação imortal de Marlon Brando,
quando ele dizia o seguinte, que um mau advogado, ele com uma pasta, ele rouba mais do que 1000 homens armados, né? Então, são esses advogados o quê? Que tiram esses caras da cadeia, né? Esses lixos não recicláveis, que são capazes de uma brutalidade dessa. Então, é importante quando Vossa Excelência sobe à tribuna para tratar desse assunto, quando o país inteiro está pensando em outros assuntos, e a gente amanhã tem o Dia Internacional da Mulher, e muita gente vem aqui falar da mulher, valorizar a mulher, mas a mulher precisa, antes de ser valorizada, respeitada. E é isso. O senhor o tempo inteiro foi em uma nota só discutindo este tema, né, e de forma séria, e sentir de forma emocionada, como se lhe fosse parente, né? Então, é para cumprimentá-lo e para dizer que ou o Brasil, do ponto de vista de interpretação de crime, muda, ou nossas futuras gerações vão continuar vendo a violência contra a mulher como algo banal, algo corriqueiro. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Agradeço ao senador Cajuru. Eu tenho uma filha de 13 anos, eu tenho uma irmã, eu tenho uma mãe, e é inconcebível a gente ver cenas como essa, direcionada à mulher, a parte frágil, que nos dá a honra da vida, que cuida e que nos dá amor pleno, sem limites, e ver pessoas sendo covardes fazendo isso. Ele chegou ao ponto de mandar uma mensagem para a sogra, dizendo que ela tinha simulado um desmaio no meio da estrada e por isso que ele deixou ela largada lá. Então, sem sentimento algum, uma pessoa que não deve estar realmente no meio da sociedade. Nós precisamos alterar essa legislação para tirar esses criminosos do meio dessa sociedade, porque nós temos mãe, irmãs, filhas, e a gente precisa isolar. A gente precisa agora estar unidos e, como eu disse, tirando as vaidades pessoais aqui, não pensando em reeleição, mas pensando na próxima geração, pensando no Congresso todo unido para que a gente possa mudar o curso do Brasil. Eu tenho muita esperança disso e tenho muita determinação que até o fim alguma coisa de melhor eu vou entregar para as próximas gerações para o Brasil. E a nós, os novos, que estão chegando com toda essa garra, toda essa vontade, eu peço para que a gente continue juntos nessa missão e que a gente possa aí ter êxito no final dessa legislatura. Muito obrigado a todos. Bem, não havendo mais oradores inscritos, eu declaro encerrado essa sessão.